Olá, alunos, vamos para mais uma aula de Química. Nessa aula a gente vai ver sobre diluição, concentração de misturas saturadas. No final da explicação vai ter lá meu e-mail para vocês estarem enviando as atividades. Dessa vez eu vou estar colocando a atividade do livro como PDF na descrição do vídeo, beleza? E ao final dos slides também as questões extras para vocês estarem enviando. Então vamos lá para a aula, bons estudos. Para começar nossa aula vamos falar sobre diluição. Em toda diluição, a massa inicial vai ser igual à massa final. A gente tem que a concentração de uma substância é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, isolando a massa, a gente fica aqui, a massa é igual à concentração vezes o volume. Aí, substituindo isso nessa equaçãozinha de cima, né, onde tem massa inicial e massa final, a gente vai ficar que concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Continuando nossos estudos, vamos falar sobre mistura. A mistura ela é um pouco diferente da diluição, pois a mistura você está misturando duas soluções. Então, você tem uma massa em uma solução e outra massa de outra solução. Por isso que fica massa 1 mais a massa 2, dando a massa final. Do mesmo jeito que a gente viu na slide anterior, a gente vai usar a mesma equação, certo? Só que, como agora você tem duas massas, por isso que vai ficar concentração inicial vezes a concentração inicial 1 em 1, mais a concentração 2 vezes o volume 2. E isso dá igual a concentração final vezes o volume final. Como vocês podem ver, a única coisa que vai variar é a massa e o volume, certo? Você nunca vai poder fazer concentração 1 mais concentração 2 igual à concentração final. Por quê? Porque a concentração ela vai variar dependendo sempre da massa ou do volume, certo? Já a massa, por exemplo, se no primeiro pote tu colocou 2 gramas e no terceiro 3 gramas, você vai ter uma massa final de 5 gramas. Só que se tu bota 2 mol por litro na primeira, mais 3 mol por litro no segundo pote, a tua concentração final não vai ser 5 mol por litro, porque vai variar com o volume. Essa solução pode ser mais concentrada ou mais diluída. A tua concentração pode aumentar ou diminuir, certo? Diferente do primeiro slide em relação à massa, porque a massa inicial vai ser igual à massa final. Se for 2 gramas que tu utiliza no primeiro pote, vai continuar as duas massas, 2 gramas no pote final, certo? Então, para a gente ver como é que se aplica a fórmula, eu coloquei esse exemplo. Qual volume de água foi adicionado a 800 ml de uma solução aquosa de sulfito de lítio com 0,8 mol por litro para obter uma solução de 0,34 mol por litro desse sal? Então, primeira coisa que a gente faz, anota tudo que a questão deu. A questão ela deu o volume inicial, que é de 800 ml. Ele quer saber quanto vai ser adicionado de água, certo? Então, o teu volume final vai ser os 800 mais esse volume de água que a gente não sabe quanto é. A tua concentração inicial vai ser de 0,8 e a tua concentração final, que ele está dizendo aí, ó, para obter uma solução. Então, se ele quer obter uma solução de 0,34, 0,34 vai ser a tua concentração final. Então, colocando na fórmula, aí você vai perceber que a gente só vai ter uma incógnita, não é isso? Então, fica 0,8 vezes 800, só prestando atenção que a concentração é em mol por litro e ele deu o volume em ml. Nesse caso, a gente não vai precisar transformar, porque como vai dividir ali embaixo, certo? Mol por litro com mol por litro, aí tua resposta vai dar em ml, certo? Mas só preste atenção em relação a isso, porque vai ter
algumas questões, se você fosse resolver essa questão, na verdade, por regra de 3, aí você teria que transformar. Ou você diria que 0,8 mol está para 1000 ml, e aí colocaria os 800 em ml, deixaria normal, ou teria que transformar para litro, certo? Então, só prestar atenção em relação a isso quando você vai resolver a questão. Bem simples, bem fácil. Essa unidade é bem simples, tá bom? Finalizando essa parte de diluição e concentração, a gente vai entrar em titulação, que não deixa de ser também uma diluição, mas a gente chama de titulação porque vai estar se tratando de uma reação entre ácido e base. Toda reação entre ácido e base é uma reação de neutralização, certo? E na titulação a concentração é em mol por litro, tá? Em relação à diluição, eu coloquei C. C a gente sabe que é concentração comum, certo? Então é em mol por litro. Mas nas questões também pode vir a concentração molar em mol por litro. Então, só prestar atenção em relação a isso, qual as unidades que você está usando. A titulação vai ser sempre concentração em mol por litro, certo? A concentração molar. E é sempre uma reação de neutralização. O ácido com a base, e por isso que você também vai precisar de um indicador. Esse indicador, quando você coloca na solução e você começa a titular, ele vai mudar a coloração, e a gente chama isso de ponto de viragem. Como vocês podem ver na imagem, ficou ali, ó, rosa, certo? Então tá indicando que ali é uma solução básica, certo? Então, para calcular a titulação é bem parecido com a diluição. Só que aqui a gente vai agora tratar com N, que é número de mol, certo? Como é que a gente faz para achar o número de mol? É pela fórmula. Mas concentração molar é igual a número de mol sobre o volume da solução. Aí, ó, eu isolei o número de mol, aí ficou M vezes V. Então, vai ser MAVA, que é a concentração do ácido vezes o volume do ácido, é igual a concentração da base vezes o volume da base, certo? Todas essas fórmulas de calcular, tanto tem essa fórmula, que você pode substituir os valores, como também você pode resolver por regra de 3, certo? Então, sempre vendo qual é a melhor forma. Um exemplo, na questão anterior, eu usei a fórmula, certo? Só que a gente vai ver no próximo slide que eu vou fazer por regra de 3, para vocês verem como não tem diferença em relação a isso, certo? Vamos aí para o próximo slide. Bom, para realizar uma titulação, precisa desses instrumentos aí, certo? Eu coloquei a nível de curiosidade também, porque pode ser que alguma questão pergunte também em relação a isso, certo? Então, a gente precisa de uma bureta, de uma lermaia, de um suporte, da garra. Essa garrazinha, ó, ela tá bem explícita aí nesse suporte, é para segurar a bureta, certo? E o agitador magnético, que fica embaixo do lermaia, certo? É assim que a gente faz uma titulação. Então, vamos lá para um exemplo de titulação. Vamos fazer do mesmo jeito, né? Pegar os dados, colocar do lado, para a gente ver como é que a gente vai resolver nossa questão, certo? Se uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, sempre a gente vai ter que fazer a reação, certo? Então, todo ácido mais a base, ou a base mais o ácido, tanto faz, vai dar um sal e água, certo? Então, é só prestar atenção em relação a isso, tudo bem? Então, ele vai dizer que em uma titulação foram usados 25 ml de NaOH a 0,2 mol por litro para titular 50 ml da solução ácida, né, de hidróxido de sódio. Aí, qual a concentração em mol por litro do ácido nessa solução? Então, vamos lá. Eu peguei aí, ó, a solução de NaOH está dizendo que é 0,2 mol por litro, então coloquei 0,2 mols está para 1 litro, certo? Da solução básica. E ele disse que
foram usados 25 ml. Aí eu transformei 25 ml em litros, porque não é mol por litro, então coloquei em litro. Aí para poder achar o número de mols, certo? Então eu achei que X é igual a 0,025 de NaOH na solução, certo? Então não pode confundir solução com reação, certo? Na reação a gente tem quantos mols da base? 2 mols, que tá 2 NaOH mais 1 H2SO4. Então por isso que eu coloquei agora 2 mols de NaOH tem 1 mol do ácido. Só que a gente achou quantos mols na solução de Na? 0,05. Então na solução, a gente tem 0,05 mols de NaOH. Vai ter quantos mols na solução do ácido? Y. Então, Y é igual a 0,025 mols de ácido. Gente, isso aí é meio pelos extremos, tá? Ó, 0,05 vezes 1 vai dar 0,05. Y vezes 2, certo? Aí o 2 tá multiplicando, passa dividindo. Por isso que deu esse valor, 0,025. Então, para achar a concentração, a gente já estudou na unidade passada que para achar a concentração em mol por litro, vai ser a concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, se a gente já tem o número de mols do ácido, é só dividir pelo volume do ácido, que ele disse lá em cima, que é 50 ml. Só que não é mol por litro, então tem que transformar 50, que estava em ml, para litro, que vai dar 0,05. Então, fazendo essa divisão, né, o número de mols, que é 0,0025 dividido por 0,050, vai dar igual a 0,5 mol por litro. Também, você poderia fazer M1V1 é igual a M2V2. Só que você teria que prestar atenção que a reação está de 2 para 1. Se você fizesse isso, do lado do ácido você teria que estar multiplicando o seu resultado por 2. Por quê? Porque esse 2 não ia passar para o outro lado dividindo, a reação, né, de 2 para 1. Então, para deixar ela igual, como tem dizendo na explicação, né, N da base é igual a N do ácido, então se eles são iguais, a proporção tem que estar igual. Só que aqui está de 2 para 1, você tem que deixar ela de 2 para 2. Então, por isso que ia ficar o N da base igual a 2N do ácido, certo?